Craveiro Lopes estava posto à margem, não estava reservado papel nenhum. Quando ele entra na conjura, já na parte final, estabelece uma dúvida, não sei, fica-se sem saber, eu próprio não sabia, não soube, porque o Craveiro Lopes disse-me, mas com alguma hesitação, que ele seria o Presidente da República e o Botelho Muniz, numa primeira fase, o chefe de governo, para depois chamarem o Marcelo Caetano, porque o Marcelo Caetano não quis aderir aos movimentos iniciais do golpe. Salazar derrotava uma tendência reformista do regime, que vira na guerra uma oportunidade para agir. Incluía Craveiro Lopes e membros do governo como Almeida Fernandes, ministro do Exército, e Costa Gomes, seu subsecretário. Também apoiavam Botelho Muniz, os chefes do Estado-Maior das Forças Armadas e do Exército, que estavam, aliás, de visita a Angola quando 15 de março. Mas, ao contrário do ministro do Ultramar e de Silva Tavares, acharam que a revolta não passava de uma guerra de katanas. O ministro, eles telegrafou ao Dr. Salazar a dizer que tiveram aqui os oficiais que disseram que a situação estava dominada, o que não é a minha opinião nem do governador e tal. Então eles chegaram a Lisboa e veio escrito nos jornais que aquilo era uma guerra de katanas. Eles tinham essa opinião, tiveram essa opinião. Porquê? Porque o Botelho Muniz tinha uma opinião correspondente. Ele pensava que resolvia o problema alinhando com a América. Acharam que íamos entrar naquilo que veio a acontecer. Uma guerra infindável em África. E nesse aspecto o Costa Gomes teve uma visão extraordinária. Eles estavam absolutamente convictos. Aliás, ele escreve, passado 2 ou 3 dias, escreve uma carta de explicação que foi publicada nos jornais, em que dizia exatamente isso. Não é o que se pensa. Então, a ideia não era entregar o ultramar, a ideia era negociá-lo e era fazê-lo evoluir pela nossa mão e não pela mão, não contra nós. Eu estava à espera, naquela noite, porque foi um dos amigos do presidente Kennedy, diz que o general Diniz Botelho ia derrubar o regime de Salazar. Eu estava à espera, mas infelizmente não aconteceu. Estava informado dos contatos. As diligências que o governo americano fazia para pressionar Portugal, até ofereceram quase $1 bilhão para Portugal poder abandonar Angola. Os próprios americanos tinham avisado Portugal com mais de uma semana de antecedência de que a UPA iria atacar em Angola. Uma informação que a Alemanha terá confirmado, mas que o governo português desvalorizou. Além de discordar de Kennedy, Salazar achava que as intenções americanas não eram desinteressadas. Mas era outra a opinião dos militares liderados por Botelho Muniz. E de um apoio sem reservas a Salazar, passam, para sua surpresa, a conspirar contra ele. Recordo-me de ele se ter levantado, com ar enérgico, meteu as mãos nos bolsos e disse isto: nunca me senti tão perplexo na minha vida. E eu julgo que era a descoberta de que as Forças Armadas já não eram o pilar crítico do poder. É precisa uma explicação para o facto de assumir a pasta da Defesa Nacional, mesmo antes da remodelação do governo que se verificará a seguir. A explicação pode concretizar-se numa palavra, e essa é Angola. Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Falhado o golpe de Estado, há agora uma política definida para um governo remodelado com Adriano Moreira na pasta do ultramar, um novo titular para o Exército, o brigadeiro Mário Silva, e o próprio Oliveira Salazar com a pasta de Botelho Muniz. Salazar podia finalmente mobilizar para Angola a máquina militar, agora que estava liberto dos embaraços internos. A expressão andar rápido e em força era também o reconhecimento do tempo perdido. Tinham passado mais de 2 meses sobre os assaltos às cadeias de Luanda e mais de 1 mês sobre os massacres que incendiavam todo o norte. Antes dos primeiros batalhões, seguirá por via aérea mais uma força de paraquedistas. Um contingente de 60 homens, a tropa que Caúza da Riaga tinha posto de prevenção contra o golpe de Estado. Conhecia quase o pessoal todo que estava ali, não é? Soldados, chefes, agentes e praças, e foi-se despedir de nós ao avião, ao aeroporto, à placa. E também porque nós levávamos as novas armas, levávamos as AR-10, as Armleitz, não é? Que iriam fazer uma grande volta no nosso armamento.
A Armalite era, digamos, o Rolls Royce das espingardas, não é? Foi uma arma que nos ajudou bastante. A arma atribuída aos paraquedistas merecia a especial atenção dos novos ministros, cuja presença no aeroporto conferia à despedida do contingente um significado simbólico. Esta era a primeira expedição militar patrocinada pelo governo remodelado. Uma força constituída por elementos que tinham recebido instrução em Espanha, mas que partem para a guerra sem nenhuma informação sobre o que vão encontrar em Angola. Nada. Pensei, quando faculdade cheguei, pensava que ia encontrar um elefante, assim, no caminho, ou um lagarto, dos grandes. Nada. Tínhamos conhecimento absolutamente nenhum. Não nos fizeram uma palestra, não disseram nada. Só disseram, vocês têm aqui. Pronto. O militar cumpre. E avisaram com 24 horas de antecedência. Portanto, vocês amanhã embarcam. Tudo é surpresa para os paraquedistas que aterram em Luanda perante a ansiedade da população branca. A nova vida começa pela farda copiada dos fuzileiros americanos e a que têm que adaptar-se, por exemplo, substituindo os capacetes de aço do equipamento de campanha, que tornam o calor insuportável. Os bolsos do camuflado também não se ajustam ao tamanho das granadas que transportam, o que chega a ser tão fatal como o próprio inimigo, num novo mundo repleto de perigos e armadilhas que desconhecem. Bem, a gente deslocava-se em viaturas, não é? Unimogos, era o que houvesse. Aquelas estradas maravilhosas, que eram aquelas picadas absurdas, em que para fazer 10 km se demorava quase um dia, não é? E de facto, era uma geografia completamente diferente daquela que estávamos habituados. Era assustador pela altura do capim, não é? A gente não sabia de que lado é que poderia estar algum indivíduo. O capim ladeava por completo a picada, não é? A guerra estava nas matas e nas povoações, das quais Mucaba já se tornara o símbolo da resistência dos colonos. Os paraquedistas do grupo de Joaquim Santiago vão para a Damba e depois são chamados a defender o Bungo. A vila, que teria cerca de 100 de habitantes, ficou naquela altura reduzida a pouco mais de 30 pessoas, praticamente só os homens. Conduzidos por Fialho Rico, caçador que se tornara chefe das milícias, recolhem-se na igreja até à chegada dos paraquedistas. O ambiente e a lei que imperavam são ilustrados pela morte do comandante daquela